Olá moçada, tudo bem? Então a gente vai conversar, né, um pouco sobre o primeiro estímulo à reflexão, vamos pensar assim, né? Que foi aquele primeiro material que eu coloquei para vocês, né? Disponibilizei lá, linguagem, comunicação e interação, né? Resolvi gravar porque assim as nossas primeiras semanas ali, que era pra gente ter um encontro online, eu tive dos mais diversos problemas de manhã para entrar com o Meet, tá? Algumas situações entrei, mas daí entrei num horário equivocado, entrei atrasada, entrei depois, entrei sei lá que jeito, e daí não tive oportunidade de encontrar ninguém, talvez porque vocês já tivessem tentado e tivessem saído. Enfim, houve desencontro, tá? Peço desculpas para vocês, mas assim, enfim, essas primeiras semanas aí, elas, enfim, não foram muito bacanas, né? Mas tentando buscar um equilíbrio aí com essa gravação, tá? Então, sejam bem-vindos à minha casa, né? Aqui é o ambiente. A minha casa ela é toda bagunçada, tá? Mas aqui é o lugar da minha bagunça, é o lugar onde geralmente eu corrijo as coisas, onde eu trabalho, tá? É o que eu considero meu escritório, né? Onde eu recebo e guardo também as coisinhas que a minha filha desenha, né? As mandalas da nossa família, eu e ela, enfim, aqui tem de tudo um pouco. E, enfim, como eu falei para vocês, é o lugar onde eu trabalho, tá? Pensando na nossa atividade inicial, né? Vamos pensar sempre, tá? Essas atividades, como todas as atividades, na verdade, né, da escola, como estímulos à reflexão, tá? E especialmente no ensino médio, a gente vai pensar sobre, né? Então, o primeiro, o nome era Linguagem, Comunicação e Interação, tá? Que foi uma fotografia que eu tirei já do começo do livro, para a gente já começar a pensar e caminhar dentro dessa característica que o livro vai trazer de reflexão para a gente, tá? Então, o que, que é linguagem, o que, que é comunicação, o que, que é interação, como que eles é, se entrelaçam para acontecer para a gente, né? É, e é algo que a gente já construiu, né? Lá no ensino fundamental, como que se deu, a gente viu a parte estrutural de gramática, a gente viu os enlaces, como que aconteciam na leitura dos textos, enfim, a gente já viu bastante coisa, né? E daí traz uma provocação do Roland Barthes, que é um grande filósofo, um grande pensador da linguagem, e que durante o ensino médio aí vocês vão passar por ele, né? Pelo menos como definições, vocês vão passar pela leitura dele, né? Então diz ali, qualquer objeto de produção cultural ou perdão, qualquer objeto de produção cultural ou prática social passível de interpretação ou reinterpretação simbólica pode ser considerado um texto. Essa definição do Roland Barthes é muito importante pra gente, porque até um tempo atrás, aí uns 20 anos atrás, se a gente pensar em história da humanidade, história do Brasil, é uma coisa interferências infantis, né? Minha filha tá ali, ó. É, a gente tinha que, assim, texto era só aquilo escrito com e usado com palavras, né? Tá aqui. Dá um tchauzinho lá, filha. Aí, ó, aí é um paradoxo da linguagem, né? Porque ela faz assim um sinal, né? Que geralmente a gente usa para um tchau, para uma despedida, e ela fala oi. Mas tudo bem. Dá licença para mim conversar com os alunos aqui, filho. Uma canetinha e um papelzinho com letra. Tá, depois você traz de volta a caneta vermelha da mãe, que eu também preciso da caneta. É, Então a gente tem, quando a gente está trabalhando em casa, a gente tem todo tipo de interferência, né? A gente tem pedreiro trabalhando na casa do vizinho, a gente tem corte de luz inesperado, a gente tem corte de internet porque o pessoal vem mexer na casa do vizinho e mexe na nossa sem querer, enfim, parênteses fechado, máquina estabilizada, vamos lá. É... Então se tinha que o texto era só aquilo escrito com palavras, tá?
E daí a gente pensou, né, alguns pensadores da linguagem observaram e falaram assim, mas, por exemplo, aproveitando essa informação que está aqui, isso daqui não se basta apenas na informação que está escrito, né? E está escrito o quê? Pé no palco, da lama ao caos, 2004, né? Quem está aqui é essa que vos fala, né? Numa outra temporada que teve cabelo curto, né? 2004, faz tempo, né? Era novinha. Isso daqui diz alguma coisa, né? Então tem um contexto, tem um ambiente, tem pessoas, tem significado, tem significância, tem uma série de coisas que se tivesse escrito, ou isso daqui motiva a gente a descrever uma situação. Tá? Então isso que motiva o texto escrito, o texto falado, teremos barulho de banheiro. Temos tudo isso que motiva o texto falado, escrito. Então é texto também, é passível de ser considerado texto. Então essa grande reflexão sobre linguagem, sobre interação, sobre comunicação, sobre tudo que nos diz alguma coisa, é texto. Então, por exemplo, se a gente está num ponto de ônibus, o ônibus atrasa, isso já traz uma informação pra gente. Putz, grila, se o ônibus não chegar a tempo, ou se o motorista não agilizar até chegar ao terminal, eu vou chegar atrasado, tarará. Então, assim, o atraso do ônibus nos diz alguma coisa, tá? Se, quando a gente está dentro do ônibus, se acontece uma circunstância, tá? Vamos supor de que tem uma velhinha muito velhinha mesmo, tá? De bengala dentro do ônibus. Pensa uma pessoa de bengala, sendo essa pessoa velhinha de bengala dentro do ônibus, tá? Com todo o movimento que tem dentro do ônibus, tá? E aquele jovem está fingindo que está dormindo. Considere, o jovem está fingindo que está dormindo. Qual é a leitura que você faz disso? A velhinha pode cair. O jovem está sendo educado ou mal educado? Tem muitas leituras que a gente pode fazer. Se você for um cara bacana, uma pessoa legal, uma menina bacana, você vai pensar, puxa vida, que deselegante, né? Podia parar de fingir que está dormindo, né? Levantar e ceder o lugar para a velhinha de bengala, né? Se você for uma pessoa sacana, tá? Você pode pensar, putz, a velhinha podia cair, que eu ia dar um pouco de risada, né? Tem vários caminhos aí pra gente pensar, né? Então, toda situação a gente pode fazer uma leitura, a gente pode conectar informações e a gente pode ler as situações. Então, a fotografia pode nos dar uma leitura, a situação cotidiana pode nos fazer a leitura. Só que para tudo isso a gente precisa ter o que? A gente precisa ter um conhecimento anterior, né? A gente precisa perceber, a gente precisa ter um conhecimento anterior mesmo, né? Então por isso que a gente vai construindo aos poucos, né? Por isso a gente tem um ensino fundamental que vai nos trazer os fundamentos, os conceitos de todos os elementos necessários, né? Para a gente chegar no ensino médio e a gente expandir. Né? É como se no fundamental a gente juntasse todas as peças, né? A gente fizesse as sementes germinarem e no ensino fundamental a gente percebesse a plantação, né? Aí o enraizamento desse conteúdo para ver eles frutificarem, tá? E veja, estamos só na definição, né? Aí depois vem outros questionamentos para a gente perceber o que a gente já tem na nossa bagagem, né? Por exemplo, qual a relação da linguagem com a nossa condição de seres humanos? Né? Será que só os seres humanos têm linguagem? Sistematizada e organizada e registrada? Sim. Né? Mas a gente não pode dizer que os cachorros, Ah, filha, fala sério, né? Eu só preciso dar... Tá, dá licença. A gente não pode dizer que os cachorros, que os gatos, que os animais não têm linguagem. Eles têm linguagem, tá? Mas elas são efêmeras,
né? Elas são passageiras. Elas passam de um gatinho para o outro, de um cachorrinho para o outro, de um porquinho para o outro, de um boizinho para o outro, de uma oncinha para outra, né? Mas elas são efêmeras. Por quê? Porque elas não ficam registradas, né? A nossa linguagem fica registrada por meio de palavras, por meio de imagens, certo? Muito bem. O segundo item, a segunda provocação, quais são os diferentes tipos de linguagem e como elas se constituem? Nossa, é muito tipo de linguagem, tá? Então a gente tem a linguagem formal, a linguagem informal, a gente tem linguagem artística, a gente tem linguagem por sinais, a gente tem muitas formas, né? Então, por exemplo, se a gente tem Libras, né? Libras é uma linguagem de sinais, inclusive língua de sinal brasileira, né? A gente tem linguagens artísticas que se abrem em um panorama, né, muito amplo, né? A gente tem visual, a gente tem assim, visual, artes visuais, né? Então a pintura, a gravura, a gente tem as artes cênicas, né? Que são constituídas pelas cenas ali, o teatro, a dança, né? O jogral, né? Então se abrem muitas formas de linguagem, né? Então é muito amplo. A comunicação em todas as situações de contato entre as pessoas, será? Será que a gente tem linguagem, como é que é? A comunicação em todas as situações de contato entre as pessoas, sempre que a gente encontra alguém, a gente está se comunicando? Essa pergunta é difícil, né? Porque uma coisa é se comunicar, outra coisa é a comunicação ser efetiva, é o entendimento, né? Porque a gente pode ter a comunicação, mas é aquela comunicação de bêbado, né? Você fala uma coisa e entende outra, né? Você fala, sei lá, e aí, bom dia, tudo bem? Né? A pessoa responde, não, hoje eu não vou. Né? Então, teve comunicação? Teve. Teve efetividade? Não. Porque um falou uma coisa, o outro respondeu outra coisa, né? O que pode acontecer em uma situação de comunicação em que as pessoas interpretam de forma diferentes um mesmo texto falado ou escrito? O que causaria essas interpretações diferentes? Isso é bacana da gente pensar, né? Porque como eu falei agora há pouco da conversa de bêbado, né? Isso é um exemplo, né? Por que as pessoas interpretam de formas diferentes? Aí a gente pode pensar de uma forma um pouco mais aprofundada, né? A gente tá com o texto na mão, faz de conta, tá? Tá aqui, tô com o texto na mão, faz de conta. Não tem nada escrito. Tô com o texto aqui na mão e eu leio e eu entendo uma coisa, né? O outro tá com o mesmo texto na mão e entende outra. E isso, vocês já viveram isso daí, na escola, né? Tá lendo, professora, né? Tá aqui. O mesmo professor leu, o professor leu e falou tal coisa. Olha pro colega e fala, professor, mas não pode ser isso? Aí o professor pensa, não, mas olha, é por causa disso. Aí o outro pensou igual você. Professor, mas eu acho que também é igual o colega aqui, né? E o professor insiste, olha, mas é que, ó. Aí o que a gente pode perceber? Claro que tem uma questão de autoritarismo, ou autoridade, ou enfim, né? Aí entra a relação professor-aluno, entra a relação de autoridade, entra vários fatores que também são importantes no sentido não necessariamente só de respeito, mas são importantes no sentido da importância de existir, só, tá? E daí, outras relações que existem, né? Então o que acontece? São pessoas diferentes, convivências diferentes, conhecimentos de mundos diferentes, olhares diferentes que fazem uma leitura idêntica
né, o que fazem a leitura sobre o mesmo objeto e que chegam a respostas diferentes, né? Então, o que causam essas interpretações diferentes? Por vezes, essa ambientação, por vezes esse conhecimento de mundo diferente, né? Então, a experiência da leitura por pessoas de idades diferentes chega a um resultado diferente. A leitura, o resultado de leitura de pessoas de regiões diferentes chegam a resultados diferentes. Enfim, experiências de vidas diferentes chegam a resultados diferentes. Tá? Por quê? Porque existe um conhecimento de mundo que é diferente. Tá? Professora, mas como que eu vou acertar? Alimentando o seu conhecimento de mundo. Como que você faz para alimentar o seu conhecimento de mundo? Tira preconceito, se despe de tudo, tá? Aceite a leitura das pessoas. Quando eu falo aceite a leitura das pessoas, eu não estou falando para você perder todos os valores, toda a educação, todo o olhar que a sua família te deu. Simplesmente ouça o que o outro tem a dizer, certo? Eu vou falar inclusive de um item que é difícil da gente ouvir. Por exemplo, questões relacionadas à sexualidade, questões relacionadas à religião, né? Porque nós temos a nossa, do nosso jeito, que nos foi ensinado, tá? E que a gente não precisa mudar. Não precisa mudar, ponto. Tá? Não precisa mudar. Mas às vezes, pra gente conseguir entender o outro, né? E pra gente conseguir entender um contexto, a gente precisa só ouvir. Ah, é assim que funciona na sua? Ok. Na minha funciona desse jeito. Ok. Pronto. Tá resolvido. Tá? Porque a gente tem que lembrar, especialmente na questão da religião, que possivelmente, né? Pelo que eu já vivi, já estudei, já observei até agora, os nossos deuses, né? Eles querem sempre algo positivo, né? Então eles geralmente pregam o amor, o respeito entre as pessoas, né? Então quando a gente faz isso, a gente está inclusive, né, respeitando a ideia, a vontade do nosso Deus, né? Mas ok, a aula não é para falar sobre religião, é só sobre isso, né? Sobre ouvir, né? Questão da sexualidade, né? Se você não tem um interesse sexual no indivíduo, apenas ouça a posição dele. É um outro ser humano que merece respeito tanto quanto você como ser humano. Ponto. Tá? Ouça como a título de conhecimento. Tá? Não perca a chance de conhecer, certo? Porque se você absorve o conhecimento, tá? A chance de você transitar pelos conhecimentos, tá? Sem preconceito aumenta significativamente. Tá? Então, professora, mas você está falando isso agora, e como que eu vou ver na atividade, agora que já passou tudo, agora que eu já mandei, agora que eu já enviei? Calma, tá? A gente está conversando sobre linguagem, tá? Então, assim, a gente não vai pensar as atividades, principalmente as atividades online nesse momento, tá? Como, assim, eu preciso responder. A gente precisa refletir sobre o conhecimento, tá? Tá acabando